Olá, bem-vindos ao curso Começar a Escrever Contos. Hoje damos continuidade ao nosso módulo 3, Tipos de Narrador ou Vozes Narrativas. Dessa vez nós vamos falar sobre terceira pessoa, especificamente as vozes de terceira pessoa onisciente. Tem algumas variantes e nessa a gente vai explorar 3 delas. O narrador onisciente neutro, o narrador onisciente múltiplo ou seletivo e o narrador onisciente intruso. Mas antes de a gente entrar nas variantes, vamos falar um pouco sobre narrar em terceira pessoa. O narrador em terceira pessoa normalmente é uma voz externa à narrativa. Então, ao contrário do que acontece no narrador em primeira pessoa, que existe uma certa falta de credibilidade do narrador ao contar a história, quando você escolhe narrar em terceira pessoa, esse distanciamento que existe entre a voz narrativa e os personagens acaba criando justamente esse senso de autoridade, de, digamos assim, de validade no que está sendo contado e no que está sendo dito na história. Tirando especificamente o narrador intruso, que tem uma voz quase de personagem dentro da narrativa, uma certa participação mais ativa, as outras vozes de terceira pessoa, elas acabam sempre mantendo um certo distanciamento, e esse distanciamento se constitui em credibilidade. Narrar em terceira pessoa serve se você vai construir bem o mundo, e se o universo ele precisa ser melhor descrito. Quando você narra em primeira pessoa, você está limitado às perspectivas do personagem, seja a testemunha, seja o protagonista. Aqui não, você tem uma visão muito mais ampla, muito mais geral das coisas. Isso permite com que você faça descrições mais aprimoradas e faça descrições que muitas vezes não estão dentro do alcance do escopo dos personagens. Então, narrativas que são de literatura de gênero, ficção científica, fantasia, horror, elas se servem muito desse tipo de narrador, justamente para poder construir essa ambiência de uma maneira mais interessante. Falando especificamente do narrador onisciente, em terceira pessoa, ele ganha esse nome justamente pela capacidade dele de ver tudo. Então ele sabe o passado, ele sabe o futuro e ele sabe o que passa dentro da cabeça e dos corações dos personagens, ou seja, ele conhece também os sentimentos. E justamente por ele ter essa possibilidade imensa de viajar nesses mais diversos espaços, ele foi provavelmente um dos tipos de narrador mais utilizado dentro da literatura. Entrando nas especificidades, o narrador onisciente neutro, ele acaba, como o nome já diz, mantendo uma postura neutra em relação à narrativa. Ou seja, ele não forma juízo de valor, opinião, em relação aos personagens e ao que está acontecendo na história. Ele simplesmente narra os fatos como eles são. Justamente, esse tipo de narrador vai ser útil se você quer que o ato de narrar tenha credibilidade, que não crie aquele senso de desconfiança no seu leitor. Então, o narrador onisciente neutro se torna a sua escolha. Para exemplificar o narrador onisciente, o narrador em terceira pessoa onisciente neutro, eu vou escolher o livro Jardim dos Famintos, do autor Adam Spinto, que é um autor aqui cearense que escreve literatura fantástica, com pegada de horror. Pandemônio, a manifestação mais absoluta da loucura. Corpos colidindo com violência desmedida. Ira, êxtase, agonia. Dentes em bocas sorridentes procuram carne para rasgar. Gargalhando, chorando, soluçando, compondo uma sinfonia medonha. Mãos, cujos dedos fincam a carne no intuito de despedaçá-la. Também golpeiam ossos, errática e bestialmente. Não há homens, apenas monstros exibindo sua natureza mais doentia. A pouca luminosidade do centro da caverna revelou de forma sutil os detalhes da carnificina que se iniciava. Bastou um pouco de sangue jorrar para que a fera faminta dentro de cada um daqueles indivíduos tomasse para si o controle de seus corpos. Jogaram-se uns sobre os outros, mandíbulas inquietas desejando a carne, desejando sangue, desejando vida. No fundo da gruta pouco iluminada, Dave aplicou socos contra 2 hostis que tentavam atacar o grupo. Mesmo sem muita desenvoltura, conseguiu repeli-los por alguns segundos. Enquanto isso, Rod cruzou o braço ao redor do pescoço de outro, impedindo mordidas direcionadas a Samara. Já Carly, em um canto mais escuro, estava paralisada pelo pânico. Ela tomara para si o papel de liderar aquele grupo. Sempre acautelada, sempre pragmática, agora observava tudo chocada. Naquele momento, ela apenas vislumbrava a morte iminente, pairando sobre aqueles a quem a adotara como seus protegidos. Você vê durante toda a descrição do texto que, por mais intensa, por mais verborrágica, por mais adjetivada que ela seja, o narrador ele é neutro. Ele está ali mostrando os fatos como eles são. Especialmente é interessante porque aqui, como está acontecendo uma cena claramente de muita violência, essa neutralidade crua do narrador aumenta o peso da cena. Não é uma pessoa com medo de fora vivenciando ela. É justamente o narrador seguro contando a história para você.
Então esse é um exemplo de narrador onisciente neutro. Vocês vão encontrar ele, é muito comum dentro das narrativas, né, especialmente durante o século XX, mas é muito utilizado justamente para que você possa casar bem esse elemento de poder entrar e perceber os sentimentos, como a gente viu bastante aqui nesse texto, né? Ele fala do medo dos personagens, ele fala dos sentimentos dos personagens, e também descrever, né, de maneira muito massiva e muito abrangente o que está acontecendo dentro do espaço, né, perpassando os vários personagens que estão dentro da cena. Dando continuidade aos tipos de narrador onisciente, eu vou falar agora do narrador onisciente intruso. E por que ele ganha esse nome? Porque, como o nome já diz, ele é um intruso na narrativa. Ele opina, ele julga, ele faz juízos de valor em relação ao que está acontecendo da história. Muitas vezes ganhando até um ar de personagem, como se ele fosse de fato uma testemunha daquilo que acontece. Por isso que ele é um personagem, né, um tipo de narrador curioso. Ao mesmo tempo que ele é dessa forma, ele continua mantendo a onisciência, ou seja, ele sabe os eventos que estão por vir, ele sabe os eventos que aconteceram antes, ele conhece o coração e os sentimentos de cada um dos personagens. Então por isso ele se mantém onisciente e ele ganha essa alcunha de intruso. Eu vou fazer uma leitura de um trecho, né, do primeiro livro do Desventuras em Série, de Lemony Snicket. O Lemony aqui, que é o autor, ele perpassa essa barreira que existe entre autor e narrador e ele se apresenta como o narrador da história. Então, ele vai intervindo e opinando e mostrando coisas de uma maneira bem própria. Eu vou fazer a leitura para que isso fique bem claro para vocês. Se vocês se interessam por histórias com final feliz, é melhor ler algum outro livro. Vou avisando porque este é um livro que não tem, de jeito nenhum, final feliz. Como também não tem, de jeito nenhum, um começo feliz. E em que os acontecimentos felizes no miolo da história são pouquíssimos. Isso porque momentos felizes não são o que mais encontramos na vida dos três jovens Baudelaire, cuja história está aqui contada. Violet, Klaus e Sunny Baudelaire eram crianças inteligentes, encantadoras, desembaraçadas, com feições bonitas, mas com uma falta de sorte fora do comum, que atraía toda espécie de infortúnio, sofrimento e desespero. Lamento ter que dizer isso a vocês, mas o enredo é assim, fazer o quê? Observe só que esse narrador intruso, ele não só é intruso ao contar a narrativa, ou seja, ele não está só fazendo juízo de valor, ele está quebrando o que a gente chama de quarta parede. Quebrar a quarta parede é um termo que vem do teatro. O teatro ele só tem 3 paredes, as 2 laterais e a de trás. A da frente é uma parede invisível que separa as pessoas que estão atuando, os atores, do público. Quando um autor se dirige ao público, ele conversa com o público, ele quebra a quarta parede. Traduzido para a literatura, é quando o autor, ou no caso, o narrador, conversa com você, leitor, diretamente. Isso traduzido em literatura é o ato de você, conversar com o seu leitor. Esse artifício, eu digo logo de cara, é um artifício perigoso, porque você quebra a imersão do leitor dentro da narrativa. Ele meio que ganha consciência no processo de ler que ele está lendo história. Então, aqui no caso funciona bem porque existe uma carga de ironia nesse narrador. E essa ironia e humor, que é a proposta também da obra, acaba dialogando bem com a quebra da quarta parede. Justamente porque o senso de absurdo ele fortalece uma quebra de quarta parede e mantém você ainda imerso dentro da história. Ele permanece onisciente, como a gente vê nesse primeiro parágrafo. Ele já fala, por exemplo, de que os eventos que estão por vir vão ser infelizes, vão ser ruins. Então, a gente percebe aí a onisciência dele. Ele sabe de fato de tudo e, além disso, ele está ali fazendo julgamentos, juízos de valores e dialogando com a gente como espectador. Então, isso é o narrador onisciente intruso. E para finalizar essa nossa série aqui dos narradores oniscientes, eu vou trabalhar com vocês o narrador onisciente múltiplo ou seletivo. Já eu volto para explicar a distinção entre essas duas coisas. O narrador onisciente múltiplo ele vai explorar o que a gente chama de discurso indireto livre. Dentro da narrativa, a gente tem 3 tipos de uso de discurso. A gente tem o discurso direto, que é quando, por exemplo, você escreve um diálogo. Quando você escreve um diálogo, é a voz do personagem falando. Você tem o discurso indireto, que é justamente quando o narrador diz que o personagem disse uma coisa. E a gente tem o discurso indireto livre, que ele é um lugar no meio entre o que o personagem diz e o que o narrador diz que o personagem diz. Calma, eu vou deixar isso mais claro. O discurso indireto livre é quando o narrador ele assume uma voz que tenta emular o personagem. Ou seja, você narra meio que da perspectiva de um personagem. No caso aqui do narrador onisciente múltiplo, ele narra explorando as perspectivas de vários personagens da história. Eu vou ler para vocês um trecho do livro Duna, de Frank Herbert.
Para contextualizar vocês, está acontecendo aqui um diálogo entre a Lady Jessica e o Dr. Eway. O Dr. Eway, ele é um traidor. Ele vai trair a família da Jessica. E esse é um diálogo muito tenso que acontece entre os dois personagens, justamente porque a Jessica tem uma capacidade de ler as pessoas. Ela consegue perceber se uma pessoa está mentindo, se uma pessoa está tentando esconder alguma coisa. Então, o autor tenta justamente criar essa atmosfera de tensão. O Frank Herbert, ele tenta mergulhar dentro da cabeça de todos os personagens quando uma conversa está acontecendo, tentando, né, fazer os personagens perceberem as intenções e julgarem o que o outro está falando. Ele cria uma dinâmica muito singular dentro dos seus diálogos ao fazer isso. Vamos ao trecho. Talvez se saiba a razão, ele disse. Os Harkonnen tornaram inacessíveis muitas fontes de informações sobre a Hax. Talvez houvesse um motivo para suprimi-las. Qual motivo? Ela perguntou. E também temos a umidade atmosférica. É bem pouca, certamente, mas existe. É a principal fonte de água daqui, recolhida em captadores de vento e condensadores. De onde isso vem? Das calotas polares? O ar frio retém pouca umidade, Wellington. Algumas coisas aqui, atrás do véu dos Harkonnen, merecem uma investigação minuciosa. E nem todas essas coisas estão envolvidas diretamente com a especiaria. Estamos, de fato, atrás do véu dos Harkonnen, ele disse. Talvez nós... Não concluiu, notando a maneira intensa e repentina como ela olhava para ele. Algo errado? A maneira como você diz Harkonnen, ela disse. Nem a voz do meu duque tem tanto veneno ao mencionar esse nome abominável. Não sabia que você tinha motivos pessoais para odiá-los, Wellington. Grande mãe, ele pensou. Despertei sua desconfiança. Agora tenho que usar todos os truques que minha Vanna me ensinou. Só há uma solução. Contar a verdade até onde eu puder. Ele disse. Você não sabia que minha esposa, minha Vanna... Ele encolheu os ombros, incapaz de falar com um nó na garganta. E depois... As palavras não saíam. Ele entrou em pânico. Fechou os olhos com força, sentindo praticamente só agonia em seu peito, até uma mão tocar-lhe delicadamente o braço. Perdoe-me, disse Jessica. Não era minha intenção reabrir a velha ferida. E ela pensou, aqueles animais. A mulher dele era Bene Gesserit. Os sinais estão estampados nele, e é óbvio que os Harkonnen a mataram. Eis mais uma pobre vítima que jurou lealdade aos Atreides por um cheirinho de ódio. Desculpe-me, ele disse, não consigo falar sobre isso. Ele abriu os olhos, entregando-se à consciência interior do pesar. Aquilo, pelo menos, era verdade. Jessica o estudou, observando os malares oblíquos, as lantejoulas escuras que eram os olhos amendoados, a cútis amanteigada e o bigode comprido, que pendia feito uma moldura arredondada de um lado e do outro dos lábios roxos e do queixo fino. Ela viu que as rugas da face e da testa eram marcas de tristeza, tanto quanto da idade. Viu-se tomada por uma profunda afeição por ele. Eu acho que esse exemplo deixa bem claro o narrador onisciente múltiplo. Você vê que a voz narrativa, ela muda de um personagem para o outro. Ou seja, quem está narrando um determinado pedaço da história é a Jessica. No pedaço seguinte, quem está narrando é o Dr. Eway. Ou seja, a voz narrativa, ela existe, né? Existe essa voz neutra e distante, onisciente, mas muitas vezes o narrador escolhe meio que assumir a voz de um dos personagens para narrar um trecho da história. Isso cria uma dinâmica muito interessante. Eu devo destacar que isso é extremamente complicado de ser feito, especialmente quando você está escolhendo narrar com a voz de diferentes personagens dentro de um mesmo texto, né? Dentro do mesmo momento textual. Então essa flutuação é algo muito difícil de se fazer, mas que enriquece muito as narrativas. Eu falei que uma outra variante desse narrador múltiplo é chamada de seletivo. O seletivo ele tem um outro nome que é o limitado. E no próximo vídeo eu vou trabalhar essa questão tanto do limitado quanto do ponto de vista. E aí vai ficar um pouco mais claro para vocês. Mas esse é o narrador onisciente múltiplo. E para poder reforçar a diferença que existe entre esses três tipos de vozes, eu fiz o mesmo exercício que eu fiz lá no narrador testemunha e no narrador protagonista. Eu reescrevi o mesmo parágrafo usando as três formas, né? Cada uma de uma maneira diferente, cada uma com as suas peculiaridades. E eu vou ler aqui para vocês. E esse exemplo também vai estar dentro do corpo do material escrito para que você possa ler, né? Obviamente, eu sempre reforço aqui que vocês vão no material escrito, porque como a gente está falando de escrita, muitas coisas vão fazer muito mais sentido quando estão sendo lidas do que quando vocês estão simplesmente ouvindo da minha boca. O primeiro aqui é o narrador onisciente neutro. Ela trocava olhares com o sujeito na outra mesa.
enquanto a irmã, sentada à sua frente, esperava para saber sobre o que seria a conversa da vez. Não sei o que faço da minha vida, disse, acendendo um cigarro. Ela tinha voltado a fumar porque lhe acalmava, mas agora só restara o vício. Você sabe sim. Sempre soube e escolheu esse caminho. Mas pode se lamentar, é para isso que servem os meus ouvidos. Família é para essas coisas. Eram irmãs e melhores amigas. Por isso, todos os filtros e delicadezas davam espaço à verdade. Não era bom nem ruim, apenas necessário. Para você é fácil falar. Leva essa vida louca. Epa, epa, epa. Não vim aqui para ter minha vida julgada por uma falsa puritana vivendo um casamento aberto. A troca de ofensas e provocações era quase um ritual entre as duas. Depois de alguns segundos em silêncio, onde ambas tentavam segurar o riso, elas explodem em gargalhadas. Mais uma vez, ela olhou para a mesa ao lado, intrigada com o observador, que parecia surpreso com as risadas. Aqui o narrador onisciente neutro, né? Ele não faz julgamentos, ele apenas narra os fatos, assim como ele observa, assim como esse observador distante. Apesar disso, ele está ali dentro vendo os pensamentos, vendo os sentimentos, vendo as intenções dos personagens. Agora vamos para o narrador onisciente intruso. Ele a encarava da outra mesa numa tentativa patética de flertar, enquanto ela se perguntava o porquê daquele olhar. Não sei o que faço da minha vida. Mentiu, acendendo um cigarro. Dizia que era para se acalmar, mas já estava muito além de viciada. Você sabe sim, sempre soube e escolheu esse caminho. Pode se lamentar, é para isso que servem os meus ouvidos. Família é para essas coisas. A resposta é dura porque a paciência para as falsas lamentações dela acabou. Para você é fácil falar. Leva essa vida louca. Epa, epa, epa. Não vim aqui para ter minha vida julgada por uma falsa puritana vivendo um casamento aberto. Ela olhou para a irmã e fez cara de magoada. Recebeu como resposta um olhar sério. Era um jogo, antigo e familiar. Não tardou até explodir em gargalhadas. E, mais uma vez, ganharam a atenção do sujeito à mesa ao lado, cujo olhar era agora, no mínimo, curioso. Ela sabia que as pessoas não entendiam como sua família transitava de agressões a risadas. Na verdade, nem a própria família entendia. Voltou a olhar para a mesa ao lado, fingindo curiosidade na curiosidade dele. Mas, na verdade, ela queria flertar. Aqui, né, eu fiz esse esforço para poder tentar fazer aquela voz antes neutra que se transformasse em intrusa. Então você vê, por exemplo, ele julgando, né, a tentativa patética do sujeito de flertar. Ele, por exemplo, faz um julgamento da fala da personagem. Quando ela diz a fala, ele diz mentiu. Ou seja, ele está ali, né, dizendo que a personagem está mentindo. Né? E a própria irmã sabe disso. Então, quando você narra como um intruso, né, você vai fazendo essas pequenas alfinetadas narrativas, digamos assim, né, colocando ali sua voz e sua opinião dentro do processo da contação da história. Ele é um narrador que entra muito mais na história e intervém muito mais naquilo que está sendo contado. Observe só que eu fiz um esforço próprio para poder tornar esse mesmo parágrafo diferente. Muitas vezes, eles poderiam ser bem mais próximos do que eles são. Então, existe ali a minha tentativa de fazer, né, isso ficar diferente, soar diferente. Por fim, nós temos o narrador múltiplo. Eu vou ler aqui o parágrafo escrito na forma dele, para que a gente possa fechar aqui esse nosso ciclo de exemplos. O homem olhava da mesa ao lado. Ela se perguntava se seria um flerte. Não sei o que faço na minha vida, disse, acendendo um cigarro. Dizia para si mesma que era para acalmar os nervos, mas na verdade só acalmava o vício. Você sabe sim, sempre soube e escolheu esse caminho. Pode se lamentar, é para isso que servem meus ouvidos. A família é para essas coisas. Já estava cansado do lamento de privilegiado da irmã. Ouviria, mas alfinetaria sempre que possível. Para você é fácil falar. Você leva essa vida louca? Epa, epa, epa. Não vim aqui para ter minha vida julgada por uma falsa puritana vivendo um casamento aberto. Se encararam por alguns segundos. Uma carregando um falso olhar de súplica, a outra mantendo uma falsa seriedade. Era um jogo familiar, usado para quebrar a constante tensão criada pelo fato de se meterem demais na vida um dos outros. Não tardou até que explodissem numa gargalhada. Ela voltou a olhar o homem na mesa ao lado. Ele olhava para as duas, sem entender a razão das risadas. A irmã se perguntava se ela estava interessada no homem. Bem, nesse último exemplo, eu tentei justamente flutuar, né, a narração entre as irmãs. Né? Um momento, a coisa é da perspectiva de uma, no outro momento, a narrativa vai para a perspectiva da outra. Né? Então, a ideia do narrador múltiplo é você tentar realmente flutuar essa voz narrativa, né, essa forma de narrar, segundo o comportamento e a personalidade dos personagens. Isso vai estar, né, dentro do nosso material escrito, acredito que a leitura faça ainda ficar mais claro. Eu vou colocar os livros que eu li aqui dentro da bibliografia também da aula, para que vocês possam localizar eles e ler.
né? E eu vou tentar fazer também uma lista para que a gente possa ver outras obras com cada uma dessas vozes, para poder identificá-las bem. Vale destacar que é extremamente importante escolher a voz adequada para narrar, como eu falei lá na primeira aula, né? Uma boa história tem uma boa voz, e você conhecer essas possibilidades vai facilitar o seu processo de escolher com qual voz você vai narrar a sua história. Na próxima aula a gente vai ver algumas variantes, né, da terceira pessoa. A gente tem algumas ali, como eu falei, a questão do narrador limitado ou seletivo. A gente vai ver as diferenças entre isso para poder finalizar esse nosso módulo de vozes narrativas. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, anotem as dúvidas que a gente vai conversando. A gente se vê na próxima aula e tchau!